Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida, falando da palavra de Deus. Continuando a série das parábolas de Jesus, hoje estamos no solo espinhoso. Isso mesmo, solo espinhoso, o terceiro solo que aparece ali naquela parábola, onde Jesus nos conta da parábola do semeador. Então, vem comigo até o final desse vídeo que nós vamos aprender muito sobre o solo espinhoso. Para começar, gente, eu quero falar que esse solo, quando nós vamos de cara já com ele, assim, olhamos para ele, a gente percebe que ele é o mais chamativo. Porque ele é um solo que, de certa forma, ele ali cresceu, só que ele tem espinhos, então ele chama a atenção. Só que não tem o principal nesse solo, que é o quê? O fruto. E é sobre isso que esse solo ele representa, onde os espinhos atrapalharam o crescimento do fruto. Então existem pessoas dentro das igrejas, ou que já foram às igrejas, que ao receber, e essa é uma semelhança que tem com outro solo que nós aprendemos semana passada. Essa pessoa, ela recebeu a palavra, só que ela não conseguiu dar continuidade. E aí vemos o porquê. Eu vou ler o texto aqui para vocês. O texto diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. No Evangelho de Lucas, ele também vai nos dizer assim, sobre os prazeres da vida. Ele dá um acréscimo a isso que o próprio Senhor Jesus nos disse. E o que acontece? As pessoas do solo espinhoso, elas têm semelhança com o solo rochoso, porque elas recebem ali a palavra de certa forma. Há ainda algum sinal de fé nessa pessoa que recebendo essa palavra. Mas o texto nos diz que o que acontece? Vem os prazeres, as preocupações mundanas. E aí o que acontece? Não vai gerar fruto. Então nós aprendemos três coisas aqui nesse texto, com as próprias palavras que o Senhor Jesus nos coloca como um aprendizado, e nós devemos levar para a nossa vida. Nós, que somos os semeadores, e as pessoas que recebem a palavra. Se você é uma pessoa que já recebeu a palavra de Deus e se encontra em algum desses solos, me procure. Coloca aí um comentário, manda uma mensagem para mim no inbox que eu quero realmente te ajudar. Se você se encontra em alguns desses solos, o último solo é o mais significante, assim, é o mais lindo de todos. Mas, continuando. Então, existem três coisas que aparecem nesse texto. E assim, a gente aprende uma coisa quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia, nós interpretamos com a própria Bíblia. Então, existem alguns textos referente a isso que Jesus fala no contexto da parábola do semeador, que eu quero colocar aqui no coração de vocês para um aprendizado. Em primeiro lugar, as preocupações deste mundo. É o que aparece no texto, preocupações deste mundo. Então existem diversos textos na palavra, meus queridos, que nós encontramos referente ao mundo. E eu quero colocar no coração de vocês para nós refletirmos. E mundo aqui, gente, não é referente à natureza, não significa que o Senhor Jesus estava falando da natureza que Deus criou. Não, o mundo aqui é a mentalidade hostil que está sendo colocada cada vez mais na nossa vida, querendo tirar os princípios bíblicos da nossa vida cristã. Então vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele continua no verso 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, o primeiro que aparece no texto é preocupações do mundo, ou como Lucas diz, os prazeres. Então, precisamos muito ficar atento com isso e refletir sobre isso, nas pessoas que nós estamos semeando a palavra de Deus. E em segundo lugar, nós encontramos a fascinação pelas riquezas. Isso aqui, gente, a Bíblia é muito clara em referência a isso, muito clara. Então, vamos lá, o Senhor Jesus, ele nos alerta sobre as riquezas.
Olha o que ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá amar a um e odiar o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou ama um ou odeia o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções está escrito mamon. Então o que nós aprendemos? Vocês se lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico, ele se afasta de Jesus e o texto diz que ele sai triste dali. Porque Jesus fala para entregar tudo o que ele tem. E o jovem era o quê? Rico. Então o coração dele estava nas riquezas. Então, em segundo lugar, nós aprendemos isso. E em terceiro lugar, gente, e assim, as riquezas não tem problema nenhum. Você trabalhar, você conquistar as suas coisas. Só um parênteses nesse segundo lugar. Você pode sim ter muito dinheiro, certo? Só que ele não pode estar em primeiro lugar. Você tem que amar mais a Deus do que amar o dinheiro, amar as suas riquezas. Amém? Então vamos lá. Em terceiro lugar, que aparece no texto, parece sufocam a palavra. E aqui nós aprendemos algo. O ouvinte à beira do caminho e o ouvinte superficial, o ouvinte mudando, tem comum, o que eles têm em comum é que o fruto ele não amadurece. Os três solos que nós estamos aprendendo, nenhum desses três o fruto amadureceu. Se vocês estão lembrados dos outros vídeos, vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. E esse vídeo de hoje eu iniciei aqui. Esse é o mais chamativo. Porque cresceu de certa forma, mas os espinhos, os prazeres, ali as preocupações, que são os espinhos, fizeram não dar fruto. E o mais importante, o principal de ouvir a palavra é o produzir fruto. Amados, produzir fruto é ganhar vidas, é ganhar almas para Jesus, é ganhar outras pessoas para o reino de Deus, a sair da lástima do pecado e trazer para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, para se libertar com a verdade que é colocada por Ele na nossa vida, no nosso coração. Então, o principal é isso. E para nós, semeadores da Palavra de Deus, eu quero deixar um texto aqui para nós refletirmos juntos. Eu e você refletirmos juntos, nós que semeamos a Palavra. Se encontra em Provérbios capítulo 11, versículo 30, que diz o seguinte: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Vou repetir. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Foco, meus amados. Perseverança na palavra de Deus. Vamos semear com alegria. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos falar da palavra de Deus com alegria, que outras almas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E não esquece, hein, gente? Comenta aqui, compartilhe o vídeo, me segue nas redes sociais, se inscreva no canal se você não é inscrito, coloca o dedinho aí no sininho para sempre receber as notificações dos meus vídeos e dá aquele likezinho que vai fazer com que esse vídeo seja relevante no YouTube e alcance outras vidas. E também no Instagram, como eu coloco também os vídeos. Amém? Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês e vamos pregar o Evangelho.